Boa tarde, gente. Quem está falando aqui é o professor Murilo. Vamos iniciar agora a nossa terceira aula de Geografia. Peço que acompanhem com o livro nas páginas 40 e 41. Vamos dar início aqui identificando a diferença, de uma área urbana para uma área rural. Urbano, que vem do latim urbanos, esse conceito ele remete à cidade, enquanto rural remete àquela área que tem características de campo. As cidades ela tem algumas características específicas, Uma delas que chega a diferenciar da zona da área rural é a concentração de pessoas, A maior densidade populacional. Densidade é aquele número de pessoas pela minha área. Outro quesito também é a questão da oferta de serviços, Na cidade, na área urbana, eu tenho uma maior oferta de serviços, como clínicas especializadas em exames, universidades, autoescolas, hospitais, opções de lazer também, áreas industriais, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que essas áreas industriais, essa industrialização foi um dos motivos da migração campo-cidade, O famoso êxodo rural, como a gente já viu em aulas anteriores. Já as áreas rurais, o campo, ele, como falei anteriormente, ele tem como principal característica que diferencia a cidade é a concentração populacional, Existe uma concentração populacional baixa comparada às áreas urbanizadas. Existe também nas áreas de campo, nas áreas rurais, um predomínio de atividades econômicas voltadas mais à agropecuária, seja o plantio ou criação de animais. Comparando a área urbana à rural, a área urbana ela possui uma maior oferta de produtos e serviços, coisas que não são encontradas com tanta frequência, Não quer dizer que a área rural, por exemplo, ela seja uma área totalmente abandonada. Não, existem áreas rurais aqui no nosso país que possuem indústrias, pequenos agropecuários, pequenas cooperativas que geram outro tipo de economia naquele local. Dando continuidade, gente, algumas causas que levou essa migração da população, principalmente a partir da década de 60, onde começou a maior industrialização do nosso país, principalmente nas regiões sudeste, sul e em seguida centro-oeste. Isso foi atraindo a população cada vez mais em busca de melhorias. Paralelo a isso, existiu também algumas situações no campo que agravou mais ainda essa questão do êxodo, a saída das pessoas do campo para a cidade. A modernização, a mecanização dos meios de produções agrícolas, Isso fez com que cada vez mais a oferta de emprego, que até então era concentrada, até a década de 60, por exemplo, era concentrada no campo, ela passou a perder espaço. Vou trazer um exemplo bem prático hoje. Essas máquinas que realizam um trabalho de colheita de cana, ela faz a função de 17 trabalhadores. Imagina só, 17 pessoas hoje não vai ter acesso ao emprego porque estão sendo substituídas por máquinas. As máquinas que são a escolha dos empresários para fazer um processo mais rápido possível, para que no meu final lá eu tenha um produto mais rápido para o meu consumidor e consequentemente mais barato. A implantação de tecnologias modernas no campo, começou a utilizar máquinas mais tecnológicas, mais rápidas, e isso foi fazendo que o emprego no campo ele fosse perdendo espaço para esse avanço tecnológico. Os pequenos produtores, por exemplo, eles não tiveram condições necessárias para poder implantar, por exemplo, alguns maquinários, algumas ferramentas no seu processo produtivo para ter uma colheita necessária para poder concorrer, Isso causou um baixo rendimento na sua produção no campo. Com isso, fez com que a industrialização, paralelo a isso, a industrialização na área urbana, começou a atrair mais pessoas e, consequentemente, aumentando a concentração populacional daqueles locais. A exemplo, hoje a gente pode utilizar o estado de São Paulo, a região sudeste, que foi um dos estados, uma das regiões que mais cresceu no ramo industrial no último século, no século XX.
Esse aumento populacional aumentou também a demanda, né, entre elas de alimentos, de produtos, certo? Quanto mais pessoas eu tenho em um local, mais produtos eu vou ter para necessidades pessoais ou coletivas de alguns grupos. Por exemplo, produção alimentícia, né? A produção alimentícia ela passou a crescer cada vez mais. A exemplo da soja, o milho, a utilização de algodão para a confecção de roupas, por exemplo. Algumas cidades como a de Recife, São Paulo e Rio de Janeiro foram algumas das cidades que mais receberam, por exemplo, o saneamento básico, o maior investimento na sua infraestrutura, né? E isso para atender a demanda das populações que estavam migrando de uma área para outra. No caso, como a gente está falando aqui, do campo para a cidade. Podemos observar aqui nesse gráfico, né? Esse gráfico aqui ele mostra a evolução das populações urbanas e rural no Brasil, né? Em um intervalo de 70 anos, de 1940 a 2010. Como podemos observar aqui, a partir de 1960, a concentração da população urbana e rural, a população rural ela era maior do que a população urbana. O que isso significa? Eu tinha mais pessoas na zona rural, no campo, do que na área urbana, por exemplo. E isso começou a mudar, a se modificar a partir da década de 60, né? A questão da industrialização nas áreas urbanas foi atraindo mais pessoas em busca de melhorias de vida, e paralelo a isso as pessoas foram cada vez mais perdendo espaço no campo, com a implementação de máquinas agrícolas. Podemos observar também que da maneira que a população rural ela vai diminuindo, a população urbana, paralelo a isso, ela vai crescendo, né? Chegando em 2010 aqui, aproximadamente 84% da população brasileira residindo em áreas urbanas. Bom, gente, e aqui está a nossa atividade de hoje, certo? Vocês vão colocar apenas a resposta no caderno, começando aqui o nosso exercício, né? Vocês vão identificar alguns motivos que levaram à migração da população para a área urbana. Falei vários no livro, né? No vídeo, vocês podem identificar isso nas páginas 40 e 41, por exemplo. Explicar, né? O que é o êxodo rural? Falei também hoje. Quais são as características das áreas urbanas, cidades? Quais são as características das áreas rurais, por exemplo? Na questão 5, eu coloquei uma frase para vocês identificarem, né? Quais são os erros que podem ser encontrados nessa frase. A população rural em 2021 é maior do que a população urbana, por diversos motivos, entre eles o avanço tecnológico das indústrias, né? Vocês vão identificar quais são os erros, né, dessa frase, certo? Lembrando, somente a resposta no caderno, certo? Eu estou aceitando a atividade até amanhã, às 13 horas, certo? Até 1 hora da tarde, da terça-feira. Lembrando, estou disponível até as 5h20 para tirar dúvidas em relação à nossa atividade, à nossa aula de hoje, certo? Qualquer dúvida, estou à disposição.